Boa noite, irmã. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Como é que vai a vida? Vamos rompendo em fé. Rompendo em fé, né? Diz pra mim uma coisa, irmã. Qual o nome da irmã? Dilza Teixeira da Silva. Dilza Teixeira da Silva. Quantos anos a irmã tem? 72. 72, né? Recém-completados, né? É. Bem vividos. Bem vividos. Bom, a senhora está participando aqui do Fala Crente, né? Onde nós procuramos saber como começou toda a vida do irmão no Evangelho. Me diz uma coisa, irmã, como é que foi a infância da irmã? A minha infância não foi uma infância meio complicada, né? Porque eu sou filha de pais separados, né? Dos 2 anos até os 7 anos eu vivi com a minha mãe. Dos 7 em diante, aos 7 eu fui morar com meu pai. Eu morava com uma senhora por nome de Edmeia. Por sinal, foi muito boa para mim, porque ela não foi para mim uma madrasta, foi uma verdadeira mãe. E tinha filhas que estudavam em colégio interno do primeiro casamento. E ela perguntou se eu queria aprender a ler. Eu falei sim. Então meu pai me registrou de novo e ela me botou no colégio. Me lembro até hoje o nome do colégio, que era Rural São José, lá na Freguesia. Eu fiquei lá dos 7 aos 12 anos. Com 12 anos, meu pai se separou da dona Edmeia e eu fui morar com as minhas tias, porque casou-se com outra pessoa, com a dona Maria, na qual eu tenho 2 irmãs, por nome de Lídia e Esther. Da casa das minhas tias, como lá todo mundo tinha que trabalhar, né? Era o costume deles trabalhar. Eu fui para casa de família, comecei a trabalhar em casa de família, embora não soubesse lavar um prato, mas fui. Aí comecei como babá durante um bom tempo. De babá eu trabalhei como arrumadeira, copeira, e de copeira eu cheguei a cozinheira de forno e fogão. Tive famílias tive patroas boas, tive muitas patroas ruins também. Eu, nessa época, a gente trabalhava, não era que nem é hoje. Hoje, empregada doméstica tem carteira assinada, tem folga, tem muitos direitos. Naquela época, não. Nós trabalhávamos, era de 15 dias a folga. Eu ia em casa de 15 dias, embora eu pudesse dizer que não tinha casa, né? Porque a casa do meu pai nunca foi minha casa. Mas fomos tocando na vida. Meu pai nunca foi uma pessoa de conversar, nunca perguntar. Um bom período depois eles passaram, quando depois que meu pai casou, eu já não ia mais para casa da minha tia, eu ia para casa do meu pai. Aí meu pai mandava minha madrasta ir lá pegar meu dinheiro todo mês, pegava meu dinheiro. Eu nunca tive assim aquele prazer de pegar meu dinheirinho, escolher uma roupa, um troço, uma coisa para comprar, para fazer. Hoje, muitas das vezes, assim, tem coisas que eu faço porque eu relaciono a isso. Porque acho que aquilo que eu não pude fazer na adolescência ou na mocidade, eu passei a fazer depois de idosa. Mas Deus sempre, eu creio que mesmo antes de eu aceitar Jesus, Deus já tinha um plano na minha vida. Porque eu conheci famílias boas. Teve uma família que foi muito boa para mim, sempre me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 16 anos, trabalhei um bom período.
também tive problemas que estive assim, normal, né? Que as pessoas têm. Fui mãe aos 20 anos, passei uma luta muito grande, mas sobrevivi, né? Lutei, conheci alguém, e essa família que na qual eu trabalhei, família Daniel de Deus, né? Era a Dona Elzira, tinha a Dona Alice, tinha o Dr. Darcy, a Dona Elza. Então essa família eu vou ter sempre no meu coração, porque eles foram mais do que pais e mãe para mim. E para os meus filhos, porque eles sempre nos ajudou. E casei porque meu esposo teve um bom trabalho, porque eles assim arrumaram um bom trabalho para ele. Mas nesse intervalo dessas coisas todas, quando eu estava com 2 anos, eu soube notícia da minha mãe. Mãe essa que haviam me dito que elas tinham morrido. E eu estava numa padaria comprando pão para o secretário do meu patrão, quando uma menina veio e puxou a minha blusa e perguntou para mim qual era o meu nome. Eu fui e disse para ela, meu nome é Dilza. Aí disse, menina, você parece muito com a sua mãe. Eu falei com a minha mãe, eu não tenho mãe, minha mãe é morta. Aí ela falou assim, não, sua mãe não é morta. A sua mãe é viva, eu sou sobrinha, sou mulher do sobrinho dela. A sua prima, que quando você saiu de lá, era mais velha, ela te viu aqui na padaria e falou comigo, que era minha cunhada, e falou que você é filha da tia Nazaré. Aí eu perguntei para ela, não é possível, minha mãe já morreu tem muito tempo. Aí ela disse assim, não, sua mãe é viva sim. Eu falei com ela, não, eu vou. Eu senti naquele momento como se tivesse aberto um buraco e eu tinha caído ali dentro. Foi assim, uma coisa muito horrível. Eu não vou dizer que foi estranho não, foi muito horrível. Eu parei, aí eu pedi para ela, então você me dá o endereço de onde minha prima trabalha, que logo mais eu vou dar um pulo lá. Aí eu fui, fiz o lanche do secretário do meu patrão. Quando minha patroa chegou, eu comentei com ela. Ela ainda falou para mim, me lembro como se fosse hoje, Dilza, não vai com muita sede ao pote, você pode se decepcionar. Sua mãe, se ela está viva, ela tem a família dela, ela tem a vida dela, não vai caçar coisa para você sofrer. Eu falei, mas eu tenho que ir lá ver, saber. E no dia seguinte seria feriado, era 7 de setembro, e dia 8 de setembro era o aniversário da minha mãe, eu nem sabia. Aí eu falei com a minha prima, lá de Jeri Pedreira, onde meus parentes moravam, e a sobrinha da minha mãe, eu conversei com ela me deu o endereço todo direitinho, me explicou como é que eu chegava lá, e eu fui para Niterói, paguei o ônibus e cheguei até a minha mãe. Eu estava com 20 anos, 20 e poucos anos, 21 mais ou menos, e nesse período, quando eu cheguei, a minha mãe me viu, a minha mãe me reconheceu logo, aí veio aquele chororô. Se foi pecado, eu não sei, eu já pedi perdão a Deus por isso, mas na hora eu me senti seca por dentro, alguma coisa me secou. Veio a vizinhança chorava, todo mundo chorando, aquela coisa toda, a minha mãe desesperada. Aí apareceram meus irmãos, filhos da minha mãe, era o João Antônio, estava com 9 meses, a Lândia estava com 6 anos e a Adelza com 11. Eu olhei para aquelas crianças, me deu um mal-estar tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Uma coisa tão ruim, porque eu não tinha Jesus. Hoje eu entendo tudo. Mas naquela hora ali eu não entendia. O sol que
coisa dentro do meu coração era ódio. Era muito ódio, muita tristeza, porque eu já havia passado tanta coisa na minha vida, eu tinha passado fome, eu tinha apanhado de gatos e cachorros, eu tinha penado tudo passei tudo que não podia ter passado na vida, e eu olhei ali aqueles meus irmãos com tudo do bom e do melhor, embora eles não tivessem culpa de nada. Mas sei lá, aquilo me fez muito mal. Mas eu me controlei, a minha mãe chorando, aquela coisa, me pediu uma oportunidade, eu procurei, dei um tempo. Procurei ir, visitava, mas tinha algo em nós duas que não batia. Ela pediu para eu morar um tempo com ela, mas a gente brigava, e eu não queria aquilo. E como eu já estava acostumado do lado de cá, né, fiquei para cá mesmo. Mas o tempo foi passando, foi quando eu aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, as coisas mudaram. Mudaram porque aí eu ia para lá com meu esposo, ia com meus filhos, os feriados, né? Os meninos gostavam porque nós passávamos Semana Santa lá, tinha canjica que meu padrasto fazia no fogão de lenha. Era uma época muito gostosa, muito boa mesmo. E com isso nós sempre íamos. E aos poucos eu fui vendo e entendendo o porquê de tudo que tinha acontecido com a minha mãe. Porque até então, antes, eu não entendia. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu vi. E depois de eu ser mãe também, eu vi o porquê dela ter feito aquilo. Né? Amo meus irmãos, todos eles, tanto por parte de pai, porque eu só tenho irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Eu tenho 3 irmãos por parte de mãe e tenho um monte por parte de pai. Tem até irmãos que eu não conheço, mas tem minhas irmãs aqui que eu as amo, são evangélicas, e essa família que eu falei, né? Aí onde entra essa família, inclusive a dona Elzeira foi minha madrinha de casamento, o filho dela foi meu padrinho, e eles nos deram sempre suporte de sobrevivência, até mesmo antes dela morrer. O presente que ela pediu ao filho dela, para mim, ele perguntou o que ela queria. Mãe, o que a senhora quer de presente de aniversário? Ela falou, eu quero uma casa para Dilza e para os filhos dela, porque na época eu morava de casa de aluguel. Aí foi quando nós compramos uma casa. Ela comprou a casa numa semana, nós negociamos a casa numa semana, ela faleceu na outra, porque ela já estava com 84 anos. E desta casa eu vim para Cobrex, eu morei em Mesquita, me aceitei Jesus em Mesquita, mas o pastor de lá, meu pastor, o nome dele era Araldo, o nome dele, meu filho mais velho na época se converteu também, ele aceitou Jesus até primeiro do que eu. Nós nos batizamos lá. Ele nos aconselhou que nós teríamos que arrumar uma igreja próximo de casa, porque era muito distante. Foi onde eu conheci a irmã Dalila, que hoje mora em Rio das Ostras. Ela já está de idade. Aí com ela eu fui para Cobrex. E a minha conversão foi uma coisa assim muito tremenda, porque eu tinha uma vizinha que ela sempre perguntava me chamava para ir para a igreja. Eu falava, que mulher chata, mulherzinha chata. Eu fumava muito. Então aquilo eu achava que ia impedir, por causa de cigarro também, eu quase morri. Aí eu falei aí ela teve um domingo que ela chegou lá em casa e falou, vamos na igreja? Aí eu falei pro meu esposo, filho, vamos para essa mulher chata não ficar enchendo mais a nossa paciência. E eu fui. E foi nesse dia que eu me lembro como se fosse hoje, e me lembro do hino que cantou também,
o 259, a última hora. Quando o pastor fez o apelo, eu acho que se eu tivesse 4 mãos, eu teria levantado. E acho que foi em 1981. E até hoje, para a honra e glória do Senhor, eu lá trabalhei pouco, não cheguei a trabalhar muito. Aí vim para a Cobrex. Aí foi quando eu pedi a carta, daí falou que eu tinha que pedir a carta, né? Eu comecei a ir para a igreja com a irmã Dalila, conheci os irmãos maravilhosos, conheci o saudoso irmão Fagundes, né? Mãe Bena, tantos irmãos que já partiram para a glória, a irmã Noêmia, muitos irmãos que a gente guarda hoje no coração, irmã Iraci, muitos irmãos mesmo que nos ensinaram muita coisa. Nós tivemos como companheira em trabalho a irmã Joselma, né, que fazíamos visitas juntas. Eu não sabia, e tudo que eu sei, o que eu aprendi, foi ali na Igreja Batista de Cobrex. Trabalhei também como em vários departamentos tipo Hall do Bebê. Eu trabalhei 25 anos, bem dizer 25 anos, e fico muito feliz de ver, porque essas pessoas que eu, na época, foram arrolados, foram visitados, a maioria dessas pessoas estão na Cobrex, estão em outras igrejas, estão servindo ao Senhor. E agora, há pouco tempo, eu tive uma visitante que ela está se preparando para o batismo. Então o trabalho não foi em vão. Hoje eu fico triste por não poder fazer, mas eu creio no Senhor Jesus, que Ele vai dar força nas minhas pernas e eu vou voltar a trabalhar. Não sei em que departamento, mas eu vou voltar a trabalhar. Eu trabalhei com as moças, eu trabalhei na sociabilidade, eu trabalhei em ação social, cultura espiritual, numa série de coisas que eu sempre amei fazer. E hoje eu acho que a minha enfermidade, a minha tristeza é não poder fazer nada disso. E ter aceitado Jesus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu fiz um propósito com o Senhor e o Senhor me ouviu. Que no dia eu estava muito mal, eu tive um neném, fui para o hospital e o médico já tinha achado que o tratamento seria em 6 meses. Quando eu cheguei na porta do hospital, que meu marido estava fazendo a ficha para eu voltar, eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor me levar de volta para casa, para mim acabar de criar os meus filhos, eu nunca mais boto um cigarro na minha boca. E para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais fumei. Por isso que eu digo, é rompendo em fé, é a fé que nos sustenta. Porque se nós não tivermos fé, a gente não consegue. As coisas são muito difíceis, as batalhas vêm pancadas, e a gente tem que estar sempre ali buscando, orando. Às vezes tem muita gente que não leva muita fé na gente, não confia, não acredita, mas eu, no calado da noite, eu falo com Deus, e até aqui o Senhor tem me ajudado, Deus tem me abençoado. Deus me abençoou porque Deus me deu filhos abençoados, me deu filhos honrados, homens honrados, me deu uma filha honrada. Então tudo que eu tenho a fazer é assim, é agradecer. E irmãos na igreja que eu tenho certeza que não me amam por falsidade, me amam por mim, pelo tipo de pessoa que eu sou. Porque se eu não puder dar uma palavra de conforto, de consolo, eu dou apenas um abraço. Porque às vezes tem pessoas que falam demais, jogam conversa fora, e isso faz muito mal. Mas se você não pode dizer para o seu amigo uma coisa boa, só abraça ele. Porque na hora da dor não tem nada melhor do que um abraço. E família é tudo. Se a gente não tem uma família, a gente não consegue.
E eu, para a honra e glória de Deus, eu tenho uma família. Uma família que o Senhor me deu, que o Senhor consagrou. Então, como a senhora disse, a senhora passou um tempo longe da mãe e depois reencontrou, né? E a senhora falou que em 81 se converteu e um ano depois, mais ou menos, foi em 82 que você veio morar em Cobrex? Foi em 81 mesmo. 81 mesmo. Eu me converti, eu acho que eu vim morar em Cobrex em 81 mesmo. Entendi, mas assim como a senhora disse, chegou, conheceu umas pessoas. Logo foi a minha vizinha. Na época quem era o pastor? Na época não tinha nem pastor, quem estava pastoreando, o pastor tinha saído e quem estava pastoreando foi o saudoso pastor Luciano, que ele pastoreava Cobrex e pastoreava Corumbá. Às vezes ele ficava de manhã na Cobrex e à noite em Corumbá. Então aí logo que ele saiu, quem entrou foi o pastor, o saudoso também, Genoci. Pastor Genoci. Então aí eu tive, para mim, assim, na minha vida, o meu pastor foi o pastor Genoci, durante 7 anos. Também foi o pastor que iniciou uma obra, né? Assim, que foi quando eu fui para Cobrex era uma coisinha assim, a gente descia a escada, aquele negócio, quando chovia então, era o maior desespero, né? Não tinha batistério era lá fora, parecia uma piscina, mas eu aí fiz aquela obra, fiz a primeira igreja, fiz a primeira igreja grande, aí depois entrou o pastor Daniel, foi consagrado lá também, o pastor Daniel. Depois do pastor Daniel veio o pastor Creonildo. O pastor Creonildo, depois do pastor Creonildo foi o pastor Cláudio, eu creio, foi o pastor Cláudio. Aí ficou como o pastor Rivaldo, esse pastor que nós trabalhamos na MCA, que antigamente era MCA, né? Mulheres Cristãs em Ação, e agora é MCM. E nós visitávamos muito, eu trabalhei também muito, a esposa do pastor Rivaldo, hoje pastor, né? Que na época ele não era, nós trabalhávamos muito junto, ela arrumava crianças para a gente visitar, ela arrumava as casas, a gente ia, a irmã Glória, hoje também enferma. Eu comecei como auxiliar na Hall do Bebê, depois acabei ficando como coordenadora durante muitos anos, trabalhei com a irmã Antônia Gaio, trabalhei com Maria Francisca, trabalhei com Penha, com muitas irmãs. Tem irmãs que já estão na glória. Cristina, uma irmã nova que partiu também. E as irmãs ajudavam. E hoje o que me dá tristeza às vezes, que eu fico vendo, não estou vendo assim mais aquele movimento que eu via naquela época. E isso assim me deixa assim um vazio. Mas é um vazio que eu Dilza, né? Um vazio que eu me sinto incapaz de poder preencher, de fazer, porque tanta coisa que eu vejo ali que está precisando ser feito. Tem muita coisa que precisa. Eu não vejo mais. Se tem, também eu não tenho ido, né? Não tenho visto. Coisa de mensageiras, eu não tenho visto coisa de juventude, tem os jovens, né? Mas antigamente tinha os conselheiros cada coisa tinha o seu conselheiro. Tinha conselheiro das moças, eu não vejo se tem mais coisa das moças. Eu fui líder das moças. Foi o ano que teve mais casamento. Me senti muito feliz, muito honrada. Porque o ano que eu fui conselheira das moças, muito honrada.
E na época que meu esposo estava firme também na igreja, teve uma época que ele estava muito firme, a gente também fazia trabalhos, né? A gente trabalhou muito com adolescente, a gente saía, a gente acampava, a gente levava eles para passear, ia para sítio, e graças a Deus nunca perdemos nenhum deles. E a maioria deles, estão nos pés do Senhor, no caminho do Senhor. E isso é uma alegria muito grande para o meu coração. Desse período todo que a senhora está em Cobrex e na obra também, né? Qual seria a maior alegria que a senhora já teve nesse período? Se tivesse que escolher uma alegria, um momento, qual seria esse? Um momento. Olha, um momento de alegria assim mesmo grande que eu tenho tido e ficou meio pela metade, tipo assim, é de ver que os meus filhos estão caminhando, estão nos pés do Senhor, embora esteja faltando. Fiquei muito feliz quando a minha nora, esposa do meu filho caçula, aceitou Jesus, mas não sei o que houve, né? Ela retrocedeu, e ver que o meu filho trabalha desde criança, desde pequeno, sempre trabalhou. Ele nunca estudou instrumento, ele nunca estudou nada disso, nunca. Mas meu pai também nunca estudou, e meu pai tocava violão, tocava pandeiro, tocava sanfona, e ele tem esse dom. E eu, como mãe, me sinto assim, muito orgulhosa mesmo, tiete mesmo assim, de ver que o Senhor tem trabalhado, e estou vendo que a igreja cada dia tem melhorado nesse fator, nesse ponto. Tem estado maravilhoso. Tem domingos, às vezes, que a gente está na igreja, dá vontade de a gente sair, porque está muito bom. Então, é uma alegria, assim, uma coisa que é até difícil até de explicar. E uma coisa assim que não tem preço. Bom, a gente falou de uma coisa bem alegre, que você teve uma grande felicidade, e uma grande tristeza ou decepção que você tenha tido. Tem algo que eu já tinha que deixar. A primeira, né, é o fator real da vida, né? Que nós sabemos que nós temos as vindas e idas, né? Tem aquele dia de vir e o dia de ir. É um dia muito triste para mim quando meu esposo partiu. Foi um vazio que ficou, que não adianta a gente ficar o tempo lamentando, coisando, porque não vai. Então o que me resta? É trazer à memória os momentos bons que vivemos, as coisas boas que nós vivemos, e uma coisa que me entristece muito, mas eu tenho pedido a Deus para cada dia tirar do meu coração. Não vou deixar de amar. Não vou deixar de amar, porque não tem como deixar de amar. Mas também não quero ficar triste mais por causa disso. Peço a Deus para tirar do meu coração. Foi o meu filho que se afastou com a família.
Mas Deus me compensou porque eu tenho outros filhos e compensa, preenche esse vazio. E uma coisa que Deus fez por mim, quando eu estava no vale da sombra da morte, porque eu pensei que eu não ia voltar para casa mais. Naquele dia eu pensei que eu não ia voltar, mas para a honra e glória do Senhor, foram 7 dias de CTI, 7 dias de quarto, e o médico disse que eu ia levar 6 meses para poder começar a andar, e para a honra e glória de Deus, antes de um mês eu comecei a andar. Mas tudo isso foi com proteção, foi com muito amor, foi sob a proteção do Senhor Deus e muito amor e muito carinho dos meus filhos. Porque eles se uniram, fizeram uma corrente, seguraram ali. E foi por eles que eu pedia: Senhor, me dá força para eu continuar. Porque se fosse depender de mim, eu não teria conseguido. Tem algum versículo que a irmã gosta, assim, que norteia a vida da irmã? Ou uma passagem na Bíblia? Tem. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23. Deixa um recado para os jovens de hoje. Jovens, procurem o caminho do Senhor. O mundo não tem nada de bom para oferecer. As coisas que o mundo tem é tudo muito passageiro, é tudo muito falso. Procure ver com quem vocês estão andando, que tipo de pessoas vocês estão convivendo. Evita ficar parado nas esquinas, porque a esquina, muitas das vezes, vocês podem ser queima de arquivo. Estou falando para vocês o que eu falava para os meus filhos quando eles eram adolescentes. Não fiquem em esquinas e não procurem ver com quem vocês estão andando. Respeitem, honrem seus pais e suas mães, porque pai e mãe a gente só tem um, e ninguém nos ama mais a não ser o Senhor Deus do que eles. E quando eles falam, é porque eles querem o melhor para nós, para vocês. E para os adultos, o que a senhora teria um recado para deixar? Adultos, eu sei que muitas das vezes a gente é negligente, a gente deixa para trás, muitas das vezes, trabalhos. Nessa aí eu estou incluindo a mim mesma. Hoje não vou, não é por negligência. Deus sabe por que não vou. Mas há um tempo atrás, muitas vezes deixei de fazê-lo e hoje eu me arrependo. Então, se você hoje tem saúde, você tem condição de caminhar para a casa do Senhor, se tem um trabalho, se você pode participar, se você pode louvar, se você pode glorificar e você está ali, procura fazer enquanto pode. Porque chega uma hora que você quer fazer e você não pode. É nessa hora que vem o seu arrependimento, vem a sua tristeza, e você quer fazer e não pode, aí bate uma angústia, bate tudo, e você quer culpar, vai culpar quem? Você tem que culpar você mesmo, que você podia ter feito e não fez. Faça o melhor que você puder para o Senhor, porque você só tem a ganhar. Porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Sem Jesus nós não somos nada. Tem alguma coisa que eu não perguntei que a irmã gostaria de falar? O que eu
falar é que eu amo Cobrex. Já teve momentos de eu estar só e pensar, não vou arrumar uma igreja mais perto para poder caminhar, para mudar. Mas ali na Cobrex eu me sinto em casa, como se eu estivesse em casa, porque eu sei que me amam. O pastor Daniel não é um pastor, é um pai, um amigo, um companheiro, a esposa dele, a família em si, é uma coisa assim que ele nos abraça nos momentos mais difíceis. Muitas pessoas às vezes condenam porque ele não vai visitar, porque ele não faz isso, mas esquece que ele também trabalha, que ele tem família e que ele é um ser humano que nem a gente. E as pessoas às vezes não veem isso. E que Deus possa assim estar continuando abençoando ele, dando sabedoria, cada vez mais sabedoria dos altos, não só a ele, mas a nós também, que nós possamos ajudar o pastor, porque ser pastor, eu creio, eu digo mesmo, é um fardo muito pesado, e principalmente para a esposa, para a família em si, e que a Cobrex continue rompendo em fé, avançando sempre, porque eu tenho visto muitas pessoas que estavam no mundo estão indo para a Cobrex, pessoas que eu conhecia, que eu sabia que viviam no espiritismo e hoje estão ali na Cobrex. Pessoas que eu visitei quando era criança e eu fico muito feliz. Estou feliz porque é filha de uma irmã de oração, está firme lá na igreja também, a irmã Marília, filha da irmã Herminda, era uma irmã muito fervorosa de oração. Por muitas madrugadas, muitas manhãs, eu ia para a casa dela para a gente orar. Então é muito bom. E a oração é a alavanca. Eu sinto saudade de quando tinha oração de manhã na igreja. Sinto saudade, porque aquela oração que tinha às terça-feira, a oração que tinha às vezes segunda-feira de tarde, que a gente fazia, saía para visitar. Eu sei que eu não estou podendo no momento, mas eu creio no Senhor Jesus que eu vou poder. Vou rompendo em fé, vou chegar lá. Porque a palavra de Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. E eu sei que Ele é comigo. Amém. Então, irmão, muito obrigado. É muito bom ter a sua história compartilhada com a gente. Bom, muito obrigado. Bom, bênção.